Olá amigos, estamos voltando aí com mais uma lição, da Escola Sabatina, né? Hoje é domingo 5 de junho, né? 5 de junho. O título da lição de hoje, nós estudar um pouco, problemas familiares, né? Lembrando que nós estamos estudando sobre, José, o sonhador, né? José, o mestre dos sonhos. E nós vamos estudar a semana sobre esse assunto, né? José, o mestre do sonho. E o título da lição de hoje é Problemas Familiares. A gente conhece essa história e sabe muito bem como ela vai, dar o seu seguimento. Jacó finalmente se estabeleceu-se na terra, enquanto Isaac era apenas um forasteiro. O texto diz que Jacó habitou-se na terra, Gênesis 37, verso 1. No entanto, foi enquanto se estabelecia que os problemas se começaram dessa vez na família, né? O problema não dizia a respeito à posse da terra e nem de outros, de imposto ou principalmente espiritual, né? E a gente observamos aqui o que estava para acontecer, o que ia acontecer. No Gênesis capítulo 31, Gênesis 37, que diz do verso 1 ao verso 11, observamos o que dinâmica familiares e predições, e os irmãos de José odiaram tanto, né? Por que eles odiavam tanto? Porque os irmãos de José odiavam tanto ele, né? E a gente observa o seguinte, que era muito problema que acontecia naquela família, porque desde o início entendemos que José, o filho da velhice de Jacó, no capítulo 37, no verso 3, tinha-se uma relação especial com o seu pai, né? A gente observa que Jacó amava mais do que todos os outros filhos, né? Jacó tinha José como um filho especial, e Jacó, a gente observa que ele amava muito a José. Jacó ele mandou fazer ali uma túnica para José, né? E essa túnica ela causou muitos problemas, porque parecia que era roupa de príncipe na época, né? E também Jacó colocou José como primogênito, né? Era o primogênito de Raquel. E José tinha o direito da primogenitura, né? E Jacó colocou José como o primogênito dos seus filhos, né? E a gente observa que já causava muitas desavenças entre eles por causa do direito que José tinha e que os outros não tinham, né? O futuro confirmaria seu desejo de Jacó, pois José recebeu seu direito da primogenitura. Em Gênesis 37 a gente observa sobre isso, né? E a gente observa o seguinte, que José era uma pessoa também que ele trazia um relatório do que acontecia entre os seus irmãos. E foi dessa forma que os seus próprios irmãos começaram a odiar por causa desses relatórios que ele trazia para o seu pai, né? E além disso, José levava assim, o relatório completo das coisas ruins que os seus irmãos praticavam, né? E então, quando José compartilhou o seu sonho, sugerindo que Deus os colocaria-se em uma posição mais elevada do que os seus irmãos. Aí, cada dia, crescia mais o ódio dos seus irmãos, os irmãos de José, porque José tinha esse sonho que revelava o futuro, e a partir do momento que José contava o sonho que ia acontecer com eles, ele deixava eles, ficava mais furioso, com José. E a gente observa que José tinha, esses direitos, era uma pessoa que sonhava, tinha um futuro, né? E os seus próprios irmãos
não gostava de nada do que estava acontecendo, né? Os outros irmãos de José não gostavam do que estava acontecendo, porque José era um homem que tinha sido privilegiado para receber as bênçãos do Pai. A gente podemos estudar mais esse assunto, aprofundar mais, né? E que eu diga para você o seguinte, que Deus abençoe você nesses estudos e você possa cada dia praticar mais, pois é a bênção de Deus para todos nós.